igreja com a paz do Senhor. Amém. Pode sentar, muito obrigada. Eu nem vou perguntar se vocês estão bem, porque eu estou vendo que vocês estão muito bem. Porque não tem como não estar bem num culto maravilhoso como esse. Se alguém entrou aqui e não estava bem, com certeza já está. E se não está ainda, vai ficar. Porque com certeza, na presença de Deus, aleluia, ninguém fica da maneira que está. Com certeza, todos vão sair daqui abençoados. Porque o Senhor tem prazer em abençoar. E tenho certeza que antes do pastor, a pastora, os coordenadores convidar alguém para estar aqui, já convidou o Espírito Santo de Deus. E o que é o que serve a nossa mesa. Graças a Deus. Quero agradecer ao pastor, a sua esposa, as irmãs da coordenação e todos os obreiros dessa igreja, pelo convite. Eu não contava estar aqui tão cedo, né? Porque Deus tem os seus propósitos, né? Eu fiquei amiga de vocês lá no Facebook, e aí eu vi que a missionária Maria de Jesus, minha amiga, viria aqui ministrar. Mas, irmãos, eu sou tão maravilhada com as coisas que Jesus faz, né? E o Senhor colocou, eu nunca me desloquei tão longe para ouvir alguém pregar, né? E mesmo porque eu poderia ouvir a missionária Maria de Jesus lá em Perus, que é mais perto. Eu sou de Carapicuíba. Embora eu não esteja no Ministério de Perus agora, porque o meu esposo faleceu em 2011, e tudo ficou muito longe para mim. Meus filhos todos casaram e eu fiquei sozinha lá na minha casa. E tem uma rua uma igreja do Ministério de Madureira, 2 ruas acima da minha casa. Então eu vim aqui na sede, conversei com o pastor Joinville, saí debaixo da bênção e estou congregando lá no Ministério de Madureira. Mas eu poderia vir, né, em Perus, ouvir a minha amada como vim aqui. Mas Deus colocou um desejo tão forte de vir aqui para ouvir a minha amada amiga. E Deus tinha um propósito. E eu louvo ao Senhor porque Ele realizou esse propósito através de mim. E então, nesse dia, fui convidada a estar aqui. Agradeço a Deus por isso. Quero dizer a vocês, endossando um pouquinho o que o pastor disse, eu conversando com a missionária, ela me disse, tem muitas igrejas que vão para lá e se aproveitam da pobreza do povo, não do Malawi, mas de toda a região da África, esses países são muito pobres, e vêm para cá e arrecadam muito dinheiro e diz que vão fazer poço lá. Só que quando chega lá, o terreno é arenoso, então faz um pocinho desses que a gente faz aqui, e na época da chuva, da cheia, o poço enche, mas logo vem a seca, e aí o poço seca, e o povo fica sem água. Mas o projeto que Deus colocou no coração da nossa missionária foi fazer um poço artesiano. E ela disse, o poço fica muito caro, porque o poço artesiano já é caro, mas ela precisa de placas de energia solar para poder trazer a água lá fundo, né, para puxar para cima, porque a energia elétrica é difícil. Então ela precisa disso, por isso fica bastante caro. E ela disse que existe uma seita, que eu não vou dizer aqui agora, que ela faz o poço dentro do terreno dela lá, e ela dá água para quem frequenta lá. E a missionária falou, o meu propósito é esse. O meu propósito é fazer o poço para que a vila toda venha buscar água lá, que ela só pode fazer no quintal da igreja, que é a posse da igreja, mas ela quer que toda pessoa daquela região tenha acesso a essa água. E ela vai permitir com isso que o Espírito Santo faça obra nos corações e converta essas pessoas. Não por força da água, nem pela violência da água, mas pela graça de Deus. Então Deus está nesse negócio. E eu agradeço ao Senhor, porque eu já disse que eu estou no Madureira, mas levei o projeto lá para o meu pastor. E ele disse, olha, a senhora pode falar sobre o assunto, que foi no culto de missões passado, eu só falei sobre o assunto, fizemos a oração missionária, mas o nosso próximo culto missionário será em favor do Malawi, e ela já gravou lá para a gente assistir a fala dela, os projetos dela, e será apresentado lá na nossa igreja do Madureira.
E eu tenho certeza que a igreja ali não é tão grande, mas vai contribuir também. E há uns anos atrás, eu fui convidada a ministrar a palavra numa igreja em Guarulhos, do Ministério de Madureira. Eu ainda era perus. E quando eu cheguei lá, era um culto de missões. No meio do culto, eu fiquei maravilhada, porque foi a missionária Maria de Jesus que foi apresentada naquela festividade, e ela falou do projeto dela. Eu falei, ela é de Perus, ela é do meu ministério. Eu falei, pois é, essa igreja aqui coopera com o ministério dela lá, e a Madureira. Então eu louvo ao Senhor, porque a obra de Deus não tem placa denominacional. Eu louvo ao Senhor por isso. Eu tive o privilégio nesse final de semana, já vou entrar na palavra, mas eu tive o privilégio nesse final de semana de viajar para a Bahia. Eu tinha um sonho muito grande de ir para a Bahia, eu não conhecia, tinha feito conexão, mas nunca desci na Bahia. E surgiu uma oportunidade no começo do ano. Eu faço parte de alguns grupos de intercessão, e tem um grupo de intercessão que se chama Mucrima, Mulheres Cristãs em Marcha. E eu faço parte desse grupo de intercessão. A gente ora pela live, a gente tem trabalho de oração, enfim. E esse grupo foi implantar o Mucrima na Bahia, e eu faço parte dessa diretoria, porque eu faço parte desse grupo desde 1997. E eu fui, o Senhor me concedeu a graça de ir. Gente, eu desci em Salvador e viajei 10 horas para chegar em Cansanção. E Deus realizou meu sonho, porque eu vi até a terra do Lampião, porque eu passei por tanta cidade até chegar na divisa de Fortaleza. E o trabalho lá foi feito num ginásio de esportes. Mas no domingo, isso foi no sábado o dia todo, no domingo nós entramos e fomos para o sítio. E lá no sítio, irmão, nós fomos a uma igreja do Ministério de Madureira, com um grupo Mucrima, que é um grupo interdenominacional. Tem mulheres de todas as denominações. Inclusive tem uma missionária que é do Brás, que foi ministrar também. Eu fui ministrar e a outra missionária era de lá. Então, irmãos, tem mulheres de todas, várias denominações. Nós fomos em 19 mulheres. Fomos fazer um trabalho dentro de uma igreja do Ministério de Madureira. Então, eu louvo ao Senhor, irmãos, porque o Senhor está unindo o seu povo para fazer a sua obra. E eu agradeço a Deus por isso. E eu louvo ao Senhor, irmãos, por estar aqui. Eu quero entrar no Ministério da Palavra, mas antes eu quero contar uma bênção. Em poucas palavras, no ano de 2021, no mês de março, eu fui acometida pela Covid. Eu tive dois pulmões infectados em 75%. Eu tive embolia pulmonar. Eu fiquei internada 21 dias, pronando, que o médico falava que era pronando de costas, deitada de bruço, porque eu não podia apertar minhas costas. E o Senhor Jesus me curou. Eu não vou contar o processo, mas eu faço parte de um outro grupo que se chama Grupo Mulheres de Fé. E é um grupo que grava a oração. E a gente gravava oração umas para as outras. E eu ali internada, todo momento, meu celular apitava, era uma oração chegando. E eu gravava a oração e mandava para as irmãs também. E o Senhor me mostrava, o Senhor me revelava, Ele trabalhando dentro dos meus pulmões, Ele trabalhando dentro do meu sangue. E eu fui vendo o Senhor Jesus me curar. Em momento algum eu pensei que eu iria morrer, embora a situação que eu estava. E pasmem vocês, a gente estuda um pouco de escatologia bíblica, e eu interpretei, todos nós interpretamos, que o exército amarelo é o exército da China, da Coreia do Norte. Então eu tinha um pouco de aversão, né? Por causa da batalha do Armagedon, os irmãos devem conhecer. E pasmem vocês, o Senhor colocou para mim um médico chinês, que cuidou de mim com o maior carinho. E o Senhor me fez entender que o Senhor não trata com nações, o Senhor trata com indivíduos. E nós estamos no período da graça. Então eu louvo o Senhor, porque até ali, deitada de bruços, o Senhor me ensinou. Aquele médico não tem nada a ver com o governo do Exército Amarelo, não é? A palavra de Deus tem que se cumprir, mas o Senhor tem propósito para todas as nações, para todo indivíduo que crê no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu vou entrar aqui e eu peço que os irmãos me perdoem, eu fiquei com uma sequelazinha de memória, mas o resto está tudo bem. Eu fiquei careca, né? Para eu ir pregar era difícil, eu tinha que pintar, jogar uma tinta preta assim para fazer de conta que eu tinha cabelo por causa da Covid, mas Deus devolveu tudo para a glória do Senhor.
Foi me dado um tema aqui, irmãos, que está registrado no livro de Neemias, capítulo 6. Eu vou ler. Eu estou com a Bíblia nova, não gosto de Bíblia nova porque eu gosto da minha Bíblia velha. Mas eu tenho que trocar, né? A Bíblia velha está muito feia. Então vamos com a Bíblia nova. Neemias, capítulo 6. A tentativa de intimidação. Quando Sanbalate contextualizar um pouquinho, agradeço a Deus pelo pastor Denilson, que veio aqui ontem. Quero dizer à igreja que ele foi o meu pastor no setor de Mirim. Quando eu fui separada, recebi minha credencial de missionária, tive meu ministério reconhecido aqui em Perus, e ele era o meu pastor. Louvo a Deus pela vida dele. Fui colega de seminário também, quando o Senhor nos colocou para trabalhar juntos ali no instituto ali de Perus, né? Então eu louvo ao Senhor por isso. Irmãos, quero contextualizar aqui um pouquinho, não é? Esse texto, todo o Antigo Testamento, quanto o Novo Testamento, os testemunhos, as coisas que ficaram registradas, são lições de vida para nós. E esse texto aqui é um texto muito rico, porque ele nos deixa também uma grande lição de vida, né? Como enfrentar problemas, como viver situações. Nós estamos estudando ali na nossa revista, o Apocalipse, e há 2 semanas nós estudamos as 70 semanas de Daniel. O povo de Israel foi levado para o cativeiro no ano 537, a primeira turma, que foram os nobres, né? Foram levados para o cativeiro, segundo a carta, o livro de Crônicas, até que a terra se agradasse aos seus sábados, né? E foi levado em 3 turmas, os nobres, depois os sacerdotes, Ezequiel foi nessa turma, e a terceira turma, que eram os donos de grandes terras. Os povos ficaram lá, os pobres ficaram lá para miscigenar, enfraquecer a cultura, né? E a gente percebe aqui que no primeiro ano desse Ciro aqui, ou esse Artaxerxes I, esse Artaxerxes I, ele é filho de Xerxes I, tá? Que é o Assuero. Então, quando Daniel faz aquela campanha de oração, o Senhor, ele começa a ler o livro do profeta Jeremias, o rolo do profeta Jeremias, ele descobre que a duração do cativeiro era de 70 anos. Então ele faz a campanha de oração e Deus dá aquela revelação para ele das 70 semanas de Daniel, no primeiro ano desse rei, tá? Que eu anotei aqui, no ano 465 a.C., esse rei começou a governar. Então no primeiro ano desse rei, Daniel teve aquela revelação. Nabucodonosor já tinha caído, o Império Medo-Persa já tinha avassalado a Babilônia, e todas as nações que eram avassaladas da Babilônia passou a ser avassalada do Império Medo-Persa. Então esse Artaxerxes I começou a governar e Deus revela isso para Daniel. 20 anos depois, está lá Neemias. A gente faz as contas, a impressão que eu tenho, a história não fala, mas a impressão que eu tenho é que esse Neemias, ele nasceu no período do cativeiro. Porque senão ele seria muito velhinho, ele não teria força de fazer tudo que ele fez. Mas, pasmem vocês, ele era provavelmente de linhagem nobre, porque para trabalhar no Palácio Real tinha que ser de linhagem nobre, tinha que ser uma pessoa estudada. Ele tinha que aprender toda a cultura desse país que o avassalou, né? Ele tinha que negar o seu Deus, e ele tinha que servir aquele rei. Por ele trabalhar dentro do Palácio Real, provavelmente ele era um eunuco, porque ele tinha acesso à rainha, e o eunuco era assim, ele era castrado por aquele rei, para que ele não tivesse condição de se encontrar com uma mulher e agir sexualmente com essa mulher. Então, provavelmente, esse Neemias, ele sendo de linhagem real, ele sendo um homem que poderia, de repente, ser a cúpula ali do reino de Israel, ele é levado em cativeiro, se foi de cativeiro, ou os pais dele foram levados para cativeiro, e ele foi castrado muito cedo,
para trabalhar no palácio do rei que o escravizou. Esse homem, ele tinha que ter um problema muito sério, emocional, não é não? Ele tinha que ter um problema emocional muito sério. Mas olha que interessante, mesmo nessa situação, ele nunca trocou o seu Deus pelos deuses da Babilônia. Ele aprendeu que Jeová era o Deus dele e ele permaneceu nisso. Ele era um homem fiel a Deus e fiel ao rei que o avassalou. Porque ele trabalhava ali, ele era copeiro do rei, ele tinha que tomar o vinho primeiro que o rei, porque se tivesse veneno no vinho, era ele que tinha que morrer, ele que morria antes do rei. Então ele trocava a vida dele pela vida de um rei que o escravizou, que provavelmente o castrou, que fez com que a sua família morresse ali no cativeiro, mas ele era fiel a esse rei. Só que esse homem, aqui nessa lição, nessa leitura, diz que ele tinha alguns inimigos. Ele tinha um árabe, ele tinha alguns samaritanos, no caso de Tobias. Essa briga, irmãos, era uma briga política. Por que era uma briga política? Porque o Tobias, porque no ano 722 a.C., a Síria, o Império Assírio, levou cativo o reino do norte, cuja capital era Samaria, e nunca mais eles retornaram. Quando a Babilônia avassalou o reino do sul, a Síria também foi avassalada, todos aqueles países, foi o período áureo da Babilônia. E quando a Babilônia foi avassalada pelos medos e persas, toda aquela região, tanto a Síria, quanto os países avassalados por ela, inclusive Samaria, e o reino do sul, todos foram avassalados pelo Império Medo-Persa. Só que agora chega esse homem, que é mais ou menos amigo dos avassalados. E o que Tobias queria? O Tobias queria que Samaria voltasse a ser uma capital, ele queria que Samaria voltasse a ser reconhecida. E de repente, o Neemias, ele consegue fazer com que o rei dê carta para ele ir lá reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir a cidade. Ele já estava lá reconstruindo o templo. E ele fica muito nervoso, porque a chance dele estava se esgotando. Ele não poderia mais fazer isso. Então ele tenta destruir o trabalho de Neemias. Irmãos, Deus tem projetos. Deus tinha projeto para a vida de Neemias. E de repente poderia ter projeto também para a vida de Tobias. Só que o Senhor nos dá sonhos e Ele nos dá projetos. Agora, a realização desses sonhos e desses projetos depende de quem a gente se alia. Ou nós nos aliamos ao reino do Espírito Santo, ao reino de Deus, ao reino da luz, ou nós nos associamos às obras da carne, ao reino do mal. E a escolha de Neemias foi se associar ao reino de Jeová. Enquanto que o Tobias, ao invés de se humilhar na presença de Deus e pedir para ele o mesmo que estava acontecendo com Neemias, ele procura conquistar de outra forma. Ele se alia às obras da carne. A inveja, a maledicência, a calúnia, não é? E ele não conquista. E a palavra do Senhor diz aqui que o Neemias, a gente percebe isso, embora ele estivesse lá há tanto tempo, embora a Babilônia de repente fosse a casa dele, ele se preocupava com o seu povo e a sua nação. Ele se preocupava com aquilo que Deus tinha feito lá no passado. Ele se preocupava com o seu povo. E quando a Bíblia diz aqui no primeiro capítulo, que quando o irmão dele e mais algumas pessoas chegaram de Jerusalém, ele foi se informar e perguntar: como é que está Jerusalém?
Como que está a cidade? Como que estão os nossos irmãos lá? O que está acontecendo com o nosso povo? E ele falou, olha, não está bom não. Não está bom. Os muros estão destruídos, está tudo queimado. Está tudo acabado. E naquele momento, irmãos, ele vai procurar um meio de resolver aquela situação. Irmãos, quando a gente procura saber do estado de alguém, não é apenas por saber. Eu digo que hoje nós temos um costume, não é? A gente encontra alguém e a gente cumprimenta e diz, como é que você está? Está tudo bem? A gente quer que imediatamente essa pessoa responda para a gente, está tudo bem. Porque se essa pessoa falar, não está nada bem, a gente não tem paciência de ouvir. E se a gente ouve, a gente dá um tapinha nas costas dela e diz assim, vai em paz, viu? Eu vou orar para nós crentes é assim, eu vou orar por você e Deus vai resolver. E nunca mais a gente lembra da pessoa. É um meio de dizer, tá bom, tá, tchau. E como dizia minha avó, minchar o assunto, não é? E lá no mundo a gente fala, ai, pobre de você, que perda, né? Ah, mas vai dar tudo certo. E acabou. Mas o Neemias não. O Neemias, ele foi procurar um meio de ter aquele problema resolvido. E o que eu acho interessante aqui, a primeira atitude de Neemias foi orar, foi buscar o Senhor. Foi buscar uma direção de Deus para que o Senhor desse a ele a estratégia. Irmãos, nós vemos lá desde o começo da Bíblia, nós vemos pessoas buscando de Deus estratégias, e todas as pessoas que ouviram e seguiram as estratégias que o Senhor deu, todas as pessoas foram vitoriosas. Eu poderia falar de Gedeão, aleluia, e as estratégias de Deus, irmãos, parece que são esdrúxulas. Como que pode? Como que Gedeão poderia juntar 22 mil soldados para enfrentar o exército inimigo, e de repente o Senhor fala, não, você só vai com 300. E eu acho tão linda essa estratégia, porque o Senhor diz para ele, olha, pega esses 300, divide em grupos de 100, pega um pote de barro e coloca a tocha acesa dentro do pote, porque acender fogo lá, irmãos, era muito difícil. Então precisava de levar o fogo aceso. Mas se ele saísse com o fogo aceso, o exército inimigo iria ver. Então o Senhor disse, esconde dentro do vaso de barro esse fogo e vai para as montanhas e pontos estratégicos. E ele disse, olha, toca a trombeta. E quando você tocar a trombeta, todo mundo quebra o pote. E quando quebrou o pote, apareceram as tochas. O exército inimigo olhou lá de baixo e viu aquela confusão. Para eles eram milhares de pessoas, e naquela escuridão que eles estavam, eles saíram se matando uns aos outros, e não foi preciso o exército de Deus matar ninguém, porque eles mesmos se mataram. Estratégia de Deus. Se a gente for olhar a tipologia nisso, irmãos, é uma tipologia tremenda, porque nós somos vasos de barro, mas se nós escondemos a luz do Espírito Santo dentro de nós, aleluia, e quebrar o nosso vaso na presença do Senhor, com certeza a luz do Espírito Santo vai aparecer, o fogo do Espírito Santo vai aparecer, e o nosso exército inimigo vai cair por terra. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Mais oração, aleluia. Quando Salomão construiu o templo, ele construiu o templo lá em Deuteronômio 7, ele ora. Depois que ele faz aquele templo lindo, gente, não existia um outro igual. Aquele templo era de madeira, recapeado de ouro, no alto do Monte Jerusalém. Imagina quem olhava de longe, aquilo brilhava. Aleluia. Todas as peças, o utensílio daquele templo era de ouro. Mas Salomão, ele se dobra na presença do Senhor. Ele diz, Senhor, essa casa, por mais bonita que seja, ela não é capaz,
Aleluia, nela não suporta a tua glória. Mas eu quero que o Senhor tenha misericórdia de nós. Até quando a gente pecar e a gente for levado para o cativeiro bem longe, e de lá alguém virar para o lado dessa casa e buscar a tua face, e se arrepender dos seus pecados, Senhor, perdoa, e traz de volta o teu povo. E Daniel era um homem inteligente. A Bíblia diz que ele construiu a casa dele lá na Babilônia, naquela terra tão distante. E ele fez janelas voltadas para Jerusalém. Ele não conseguia ver o templo de lá. Mesmo se ele conseguisse, o templo foi queimado, destruído. O ouro do templo foi raspado. Aleluia. Mas quando ele fez aquela campanha, a Bíblia diz que ele dobrava o seu joelho, voltado para Jerusalém. E lá ele dizia: Senhor, que é da tua profecia, que é da tua palavra, que o Senhor disse através de Jeremias, que o nosso cativeiro seria de 70 anos, eu já tenho 90, e nós ainda não voltamos. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que Deus revela a ele, aleluia, o que aconteceria com a sua nação logo em seguida. E o que aconteceria depois, naquele período interbíblico de 400 anos. E ele mostra aí no período do Império Romano, aleluia, nas 69 semanas, até que o Messias é tirado, aleluia, com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não fala do período da igreja, porque o Senhor estava mostrando o que aconteceria com Israel, mas ele fala da 70ª semana, que é o período do reino do anticristo, que ainda não chegou, porque a igreja do Senhor está na terra ainda. Sabe que eu fico maravilhada, igreja? É quando a gente se interessa em saber de Deus um tantinho assim, Ele se revela para nós, aleluia, um tantão assim, aleluia, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Estou falando de Daniel, a oração de Daniel, coisa tremenda, a oração de Jesus Cristo. Gente, eu acho o máximo a oração de Jesus Cristo, aleluias. Um dia eu estava na minha casa, logo no começo do meu ministério, eu estava muito cansada. Eu tinha naquela época 5 crianças pequenas, eu tive 7 filhos, eu tinha 5 crianças pequenas, e eu estava muito cansada, porque eu estava trabalhando na obra, além daquelas crianças para cuidar, dava aula para as crianças na escola dominical, e aí eu me levantei, eu não tinha força para fazer nada. Eu me deitei no meu sofá e falei: Deus, não vou fazer nada. Eu morava num apartamento na Coab, era um ovo, com 5 crianças dentro, pensa na bagunça que eles faziam. Eu costumo dizer que tinha sapato até em cima do fogão. É um exagero, mas era mais ou menos isso mesmo. E eu deitei naquele sofá e falei: Deus, não aguento, não vou trabalhar, não vou fazer nada, vou ler a tua palavra. Quando eu abri a Bíblia, saiu na oração de Jesus, São João capítulo 17. E aí eu vi o Senhor Jesus agradecendo a Deus por ele, depois ele orando, e ele orando, de repente ele ora pelos apóstolos, e chega no momento que ele diz assim: eu não rogo somente por estes, quer dizer, os apóstolos, mas eu rogo também por aqueles que através destes hão de crer em mim. Quando eu li esse versículo, gente, me veio um amor tão grande por Jesus, porque eu disse: Jesus, eu nem existia e o Senhor já orou por mim. E foi um amor tão tremendo que eu disse: Jesus, deixa eu te dar um abraço. Ai, derrubou, babá. De repente, irmãos, o teto da minha casa sumiu. E desceu um gigante, um homem muito grande, mais alto do que a minha casa. E ele parou no meio da minha sala, aquela sala bagunçada. E ele se curvou no sofá e ele me abraçou. Quando ele me abraçou, irmãos,
eternidade. Vocês sabem o que é a eternidade de Deus? Foi 1 segundo de abraço, mas eu vivi uma eternidade. Eu pude sentir ali o que é a eternidade do meu Senhor Jesus Cristo. E parece incrível que Ele me abraçou e eu ouvi nitidamente Ele falar para mim: agora chega. Quando Ele falou agora chega, Ele sumiu. Quando Ele sumiu, eu levantei que nem um raio. Eu fiz uma faxina em menos de 2 horas. Eu comecei no canto do meu quarto, terminei no fundo da área de serviço. Ande como fai de canta la mar. Aleluia, 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 aleluia. Você pensa que a tua oração acaba aqui? Não, a tua oração não acaba aqui, não. A tua oração, ela é colhida. A Bíblia diz que está debaixo do trono de Deus. As nossas orações estão lá. Deixa eu contar uma experiência minha. Há muitos anos, acho que os mais antigos aqui sabem, aquela moça Xuxa, ela estava sendo acusada de satanista, que tinha vendido uma alma para o diabo, aquela história toda. E um dia eu dirigi o ciclo de oração do campo lá em Osasco. E eu era Madureira naquela época, depois que dividiu, né? Depois que virou Perus, Madureira, mas naquele tempo era tudo Madureira. E eu dirigi o ciclo de oração naquele campo. E eu fui para a igreja para orar no ciclo de oração. E quando eu dobrei o joelho, que eu falei: Espírito Santo, eu estou aqui para interceder, não sei por quem que eu vou interceder, então intercede através de mim. Quando eu comecei a glorificar o Senhor colocou aquela moça, o Senhor falou: intercede pela Xuxa. Eu nunca vi a Xuxa, mas veio um amor tão grande no meu coração por aquela moça, como se ela fosse minha filha. Que amor por aquela moça. E eu chorei 2 horas, porque naquele tempo o ciclo de oração ficava de joelho 2 horas. 2 horas no pé de Jesus, por aquela moça. E orei, e clamei, e pedi. E acabou. Meu coração lavou, parece que o Espírito Santo falou: pronto, já a oração já foi colhida, não precisa mais de orar. Acabou. Não passou muito tempo. Minhas crianças estão lá assistindo, a gente está lá assistindo, de repente, quem está cantando lá no programa da Xuxa? Aline Barros. Deus colocou aquela moça para ser amiga da Xuxa, evangelizou aquela moça, e ela estava lá cantando, louvando e abraçada com a Xuxa, e abençoando a Xuxa, e falando de Jesus, e a Xuxa chorando. Aquele dia o Senhor falou no meu coração: olha aí a resposta do teu clamor. Aleluias. E pasmem vocês, jamais ela sairia da Globo, mas ela saiu da Globo, foi para Record, uma TV de pastores, não foi? E hoje a filha dela é casada com um missionário evangélico. São cristãos para a glória de Deus. Não é para minha glória, irmãos, mas que foi resposta da minha oração também foi. Aleluias, aleluias. Hoje é festa do ciclo de oração, não é isso? Festa do ciclo de oração. Sabe o que é ciclo de oração? É ministério de intercessão. Intercessão é ministério. E ciclo de oração não é para dobrar o joelho e pedir geladeira nova, carro novo, casa nova. A gente pode. Mas ministério de intercessão é falar: Senhor, hoje eu vou para a igreja porque eu vou entrar no teu santuário, porque eu quero interceder, eu quero dar lugar ao teu Espírito Santo, para ele interceder através de mim. E aí faça, eu sei que as irmãs sabem, mas quando eu vou buscar o Senhor, eu digo: Senhor, eu peço licença para entrar no teu santuário. Como faz? Peça licença. Pela fé, veja a porta do santuário se abrir e entra com muita educação. Como faz? Diga: Espírito Santo de Deus, usa aqui a tua serva naquilo que é necessário. Você vai ver. Você vai orar por gente que você nunca viu. Você vai orar por pessoas que você não conhece. Você vai orar por nações que você nunca vai colocar o pé lá. Aleluia. Eu costumo dizer para as irmãs idosas, eu sou idosa também, mas eu digo para as irmãs mais idosas do que eu, que já não podem ir e vir.
Eu digo para elas, olha, de repente você tinha um ministério de louvor lindo, você viajava, você ia para os lugares. De repente você tinha um ministério da palavra lindo, você ia para todo lado, agora você não pode. Agora você está aí nessa cama, às vezes não tem força nas pernas para levantar. Tem um ministério que você pode exercer aí. E nesse ministério você pode viajar o mundo inteiro. Você pode entrar nos hospitais onde você não entraria nem com crachá, nem com credencial. É o ministério da intercessão. Aleluia, aleluia. Neemias, ele exerce ministério. Ele vai clamar, ele diz, Senhor, olha, Senhor, para o teu povo. Olha, Senhor, a situação do teu povo. Olha, Senhor, que nós estamos sendo zombados. Olha, Senhor, que a nossa fama era muito grande. Quando os povos tinham medo da gente. Quando nós atravessamos lá o deserto. Aleluia. Que as pessoas falam, olha, vem aí o povo de Moisés. E eles têm um Deus que é Jeová. E esse Deus aí vence qualquer Deus. Derrotou o maior Deus da região, que é o faraó. E o povo temia. Mas agora eles estavam avassalados. Mais de 100 anos avassalados, aleluia, sendo zombado. O templo do seu Deus, a arca foi levada, aleluia, porque a glória de Deus já não estava mais na arca, porque eles não obedeceram os mandamentos do Senhor. Não deixe a glória de Deus sair da sua casa, não deixe a glória de Deus sair da sua arca. Anosso e degou, babai, demachai. Aleluia. A coisa mais triste que existe é se a glória de Deus deixar esse templo que nós somos nós. Aleluia. Glórias ao Senhor. O Senhor disse para a nação de Israel, a primeira casa era de ouro e prata, que linda. A segunda casa, os utensílios são de cobre, já não é revestida de ouro. Mas não fique triste, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E por que foi maior? Porque o Messias entrou nela, no colo da Dona Maria. Aleluia, do seu Zé. Aleluia, foi nessa segunda casa que Herodes tinha reformado. Aleluia, no período do cativeiro romano. Aleluia, glórias a Deus. Mas agora o apóstolo diz assim, agora Deus, Ele não habita mais em casas, em templos feitos por mãos humanas. Ele mesmo edificou uma casa para Ele. Aleluia, a casa dele não é a primeira e nem a segunda. A casa dele sou eu e você. E é dentro de nós que tem uma arca do concerto. Eu costumo dizer que a parte da aliança que Jesus fez conosco é eterna. Aleluia, aleluia. O sacrifício de Jesus foi uma vez só para sempre. Vale para toda a humanidade. Vale por toda a eternidade. Aleluia. Mas a nossa parte da aliança depende de nós. Neemias, mesmo sem saber da aliança através de Jesus Cristo, aleluia, ele não está na galeria dos heróis da fé. Mas lá na carta aos Hebreus diz assim, que todos que viveram no Antigo Testamento morreram, mas eles morreram crendo que para eles existiria um caminho mais excelente, que era a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias que foi prometido em Isaías 53, o varão de dores, experimentado no trabalho, que olhando para ele não se via nenhuma beleza, mas pelas feridas dele nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós temos saúde, e agora nós temos liberdade de entrar no santuário de Deus pelo novo e vivo caminho, porque o véu do templo rasgou de cima para baixo. Necoma fai, me anda lá, massubi anda lá. Mas Neemias, ele escolheu Jeová. Quando ele se viu na adversidade, ele não foi procurar o rei, ele não saiu fugindo do palácio, ele não fez uma sedição, aleluia, glórias a Deus, mas ele foi buscar o Senhor. Enquanto que o Tobias, o Sambalate,
o Gesem. Eles escolheram. Se eles tivessem escolhido buscar ao Senhor, com certeza, o Senhor os ouviria. Como faz, decanta lá. Aleluia, 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 aleluia. Mas eles não escolheram buscar o Senhor. Eles escolheram fazer uma sedição. Eles resolveram trair. Aleluia. Sabe quem eu estou me lembrando? Quando Jesus Cristo foi preso. E tinha um homem lá que estava preso. O Evangelho segundo Lucas fala isso. E esse homem estava preso, o Barrabás, filho de um rabino importante. Então ele era, o primeiro nome dele nos manuscritos mais antigos, pasmem vocês, é Jesus. O nome de Barrabás é Jesus Barrabás. Barrabás não é nome, é filho de um rabino, ou filho do pai, porque Bar-Abas, Abas é pai, não é? Também. E tinham lá dois Jesus. Tem o Jesus, o Messias, e tem lá o Jesus, filho de um homem muito importante, de um rabino. Esse Barrabás, ele amava a sua nação. A briga dele era legítima. Ele queria livrar a sua nação do cativeiro de Roma. Então o que ele fez? Ele juntou um bando e ele começou a fazer arruaça. E por causa disso o exército romano o enfrentou e ele matou um soldado romano. E todo aquele que matasse um soldado romano era digno de morte. Então ele foi preso na fortaleza Antônia para que ele fosse morto. Só que Jesus foi preso nesse ínterim. E os rabinos queriam matar Jesus. Porque Jesus, quando ele dava de cara com o doutor da lei, um fariseu, ele não falava como ele falava para o povão. Para o povão ele falava assim: vinde a mim, vocês estão cansados. Para o povão ele dava o alimento, mas quando ele chegava diante de um rabino que tinha obrigação de conhecer a lei e reconhecer nele o Messias, ele descia, era o rei. Então eles odiavam a Jesus e eles queriam matar Jesus. E acontecia que quando havia a festa lá, que existia dois presos, se costumava colocar os presos e assim: agora você escolhe quem vocês querem que morra. E eles colocam lá o Jesus, chamado Cristo, o enviado, e colocam lá o Jesus Barrabás. Colocam os dois lá. E aí pergunta: quem que vocês querem que eu solte? O Jesus, o Cristo, ou vocês querem que solte o Jesus, filho do grande rabino importante? O povo, até os apóstolos, já estavam assim com Jesus. Por quê? Porque o Judas, ele era influente lá no meio dos sacerdotes. Jesus não. Jesus, ele era lá da cidade de Nazaré. Para alguns, ele imaginava que ele fosse um samaritano. Lembra quando alguém chegou, o André, chegou num rapaz e falou assim: olha, achamos o Messias. Então onde ele é? É lá da região da Galileia. Pode vir alguma coisa daquela região da Galileia? Lá só tem quem não presta. Por quê? Porque lá era terra de samaritano. E Jesus era para eles como se fosse um samaritano imundo. Já nasceu debaixo da maldição. Porque ele era miscigenado. E Deus tinha dado um mandamento através de Moisés que Israel não poderia se miscigenar com ninguém. Mas eles se esquecem que eles se miscigenaram porque no cativeiro da Síria, eles ficaram lá e para não morrer de fome, eles eram povão, eles ficaram sem sacerdote. Quando houve a divisão do reino, Jeroboão matou o sacerdote, mandou o sacerdote embora para o reino do sul, escolheu o sacerdote segundo ele mesmo, que não era da tribo de Levi e não ensinava a palavra de Deus. Então os culpados dos samaritanos, sabe, naquela situação, eram os sacerdotes que não ensinavam a palavra de Deus. E aí, mas para eles, Jesus, aí o Judas, provavelmente eu jogo ele lá, põe ele na fogueira, porque eu tenho acesso. Quando ele estiver lá, ele toma o poder, ele mostra para quem ele veio e toma o poder. Só que Jesus não fez isso. Quando Jesus chegou lá, Jesus se calou.
Porque Jesus não veio só para salvar a nação de Israel para aquele momento. Jesus veio para salvar toda a humanidade. O reino de Jesus, ele disse, não é desse mundo. Porque se meu reino fosse desse mundo, eu mandava vir uma legião de anjos e acabava com tudo aqui agora. Mas o meu reino não é desse mundo, é o reino eterno. E aí o povo olha e fala, bom, mas o Barrabás não, esse sim enfrenta o soldado romano e tenta livrar nossa nação. Então vamos mandar soltar ele, solta o Barrabás, que ele sim tem amor à nossa nação. Esse outro aí não. O povo escolhe, aleluia, os sacerdotes escolhem, Neemias escolhe Jeová, aleluia, ele escolhe o Senhor. Tobias escolhe os costumes da carne, a obra da carne. O apóstolo fala em Gálatas, aleluia, ele fala o que é a obra da carne, ele fala que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são as dádivas que o Espírito Santo produz em nós. Aleluia, glórias a Deus. E quando Neemias busca o Senhor, ele enxuga a lágrima, ele se endireita e ele vai servir o rei. Ele não poderia chegar triste diante do rei. E ele chega. E quando ele chega, o rei olha para ele, eu creio que Deus faz o rei enxergar nele e se compadecer, porque aqueles reis não se compadeciam de ninguém. Quando ele olha para Neemias e fala, você está triste, o que está acontecendo com você? E ele fala, como eu posso estar feliz? Se o meu povo, a minha cidade está destruída, o meu povo está sofrendo, um muro está lá destruído, foi queimado a fogo, e eu estou nessa distância, não posso fazer nada. O rei disse para ele, tá bom, você quer ir para lá resolver? Vai. Quando que você volta? Aleluia. A Bíblia diz que ele bate um fio e ora na mesma hora. Aleluia. A gente tem que orar antes, durante e depois. Aleluia. Antes da estratégia ele ora, no meio da estratégia ele ora, e depois da estratégia ele ora. Aleluia. E ele faz uma análise do rei, da vida do rei, do calendário do rei. Ele diz, eu volto em tal tempo, de acordo com o calendário do rei. E o rei fala, tá bom. Fala, mas eu preciso que você me dê uma carta, rei, para eu poder passar por esse povo, senão eles não vão me deixar passar. Preciso de outra carta, porque eu preciso levar madeira. E o rei faz uma carta para ele passar, e faz outra carta para ele pedir madeira lá, e o rei dá todo o aval para ele. Aleluia. Olha Jeová respondendo a Neemias. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Deus está dando estratégia aqui para crente hoje. E quando Ele te der estratégia, presta atenção, aleluia. O Senhor deu uma estratégia para Neemias, mas ele ficou prestando atenção. Que hora que ele ia agir, que momento que ele ia agir, aleluia. E ele vai, só que ele fecha a boca. Irmão, Deus tem um segredo com você, não abre a boca para ninguém. Eu aprendi uma coisa com o Espírito Santo desde a minha mais tenra idade, quando Jesus me batizou com o Espírito Santo. Irmãos, o inimigo das nossas almas, ele não lê pensamento, viu? Ele não sabe o que você pensa. Ele pode induzir a você a pecar em pensamento, mas ele não lê o seu pensamento. A Bíblia diz que quem conhece o coração do homem é Deus e o próprio homem. E nós temos fraquezas, todos nós. Mas ele é muito observador. Pela observação, ele sabe das nossas fraquezas e ele tenta exatamente na nossa fraqueza. Mas nunca abra a boca para dizer, a minha fraqueza é essa, é aquela, eu tenho um ponto fraco, minha fraqueza é essa. Foi isso que o Sansão fez. E foi derrotado. Agora, quando você tiver que orar por alguma coisa que você não quer que ninguém ouça, ore aqui e fale mistério aqui. Aleluia.
Ore em línguas. Ore em línguas, você vai ver o inimigo fica muito irado e muito nervoso, porque ele não consegue descobrir o teu segredo. E o Neemias, ele ficou calado. Não sei que oração, vou parar já. O Neemias, ele ficou calado. E ele um dia pegou o cavalo dele, só o cavalo dele, e saiu um dia sem avisar para ninguém, sem falar para ninguém o que ele foi fazer lá. E ele deu a volta na cidade, olhou tudo quanto foi brecha, anotou tudo, com todas as portas queimadas, onde precisava de reparo no muro, viu direitinho, não comentou nada com ninguém. Depois ele voltou, reuniu os cabeças e disse: olha, eu estou aqui, estou com a carta do rei, e eu tenho todo o aval para a gente reconstruir o muro, mas a gente precisa reconstruir o muro logo. Deus colocou uma pressa em Neemias, sabe por quê? Porque Deus tinha falado para Daniel lá atrás, não é? Que os 7 primeiros anos seria o ano da reconstrução, exatamente 52 dias, né? As 7 primeiras semanas das 70 semanas, então daria 49 dias. Alguns textos falam 49 dias, outros falam 52 dias, mas de 49 para 52 só são 3, então foi praticamente 7 semanas e meia. Deus tinha revelado isso para Daniel, e a Bíblia diz que ele reconstruiu todo o muro em 52 dias, 7 semanas. Deus cumpriu a profecia, aleluia. Mas ele sozinho não. Ele tinha aliados, Deus colocou aliados ali que tinham visão de Deus, aleluia. E ele repartiu, falou: você e a sua família é essa porta, você e a sua família é esse trecho de muro com essa porta, você e a sua família com esse trecho de muro e essa porta. E cada um foi para o seu lugar e fez o seu trabalho. E o muro levantou em 52 dias, 7 semanas. Será que a gente não tem lição aí, irmãos? Aleluias, glórias a Deus. Aleluias, aleluias. Igreja unida, Deus opera. Igreja unida, Deus faz maravilha. Igreja unida, aleluia, tem visão espiritual. Não adiantou o Tobias se levantar. Não adiantou o Sanbalat se levantar. No começo, eles vieram com uma conversa fiada, né? Vamos nos reunir. Falou: não, eu não posso sair parar. Eu estou fazendo uma obra muito importante aqui. Eu não posso parar. Eu tenho que terminar essa obra, é muito importante. Eu tenho prazo para voltar para lá. Eu falei para o rei que ia voltar em tal tempo. E eles mandaram uma vez, 2 vezes, a Bíblia diz que 4 vezes eles mandaram convidar amigos, demonstrando uma amizade tão grande. Mas o Senhor era com Neemias e mostrava para Neemias: não vai, aleluia, porque isso é falsidade, isso é estratégia do adversário, fica onde você está. Quantos amigos muitas vezes nos convidam até para fazer a obra de Deus. Deixa eu contar uma experiência minha, há muitos anos, lá em Carapicuíba, não do Perus, antes ainda, houve uma troca de pastores da nossa igreja. E esse pastor, ele tinha construído a igreja, e porque ele construiu a igreja, ele achava que ele era dono da igreja. Ele não queria mais sair de lá. E ele estava lá, e aquilo era a glória dele, porque, nossa, ficou bonita mesmo. Mas um dia houve troca, depois de muitos anos. Foi uma troca. E o líder da mocidade, no tempo dele, foi o que foi chamado para pastorear aquela igreja. E ele era um homem de Deus. Pensa no homem de Deus, braço direito daquele pastor. E aquele pastor ficou muito nervoso. E ele então tentou destruir o trabalho do outro. Ele convidou várias pessoas para irem com ele para onde ele ia. Ele ia sair do ministério, falou: eu vou sair do ministério, quem for comigo, chegando lá, com certeza
lá alguém me prometeu lá uma igreja, eu vou separar para obreiro, vou levar todo mundo, a presbítero, evangelista. Muita gente foi. Meu esposo foi convidado também. Meu marido chegou em casa e falou, olha, o pastor me convidou para ir, porque ele disse, chegando lá ele vai me separar e tal. Eu ouvi aquilo, e Deus tinha me dado os dons para aqueles dias. E eu pensei com Jesus, na hora eu pensei, falei, Jesus, isso é certo? O Senhor Jesus falou assim para mim, olha, ovelha é ovelha, pastor é pastor. Se o dono do aprisco quiser trocar o pastor de aprisco, ele troca, porque o pastor é funcionário do dono do aprisco. Agora, você é a ovelha, você fica com o pastor que vier, a menos que o dono do aprisco trocar você e levar você para outro aprisco. Eu falei para meu marido, não, nós não vamos, porque o Senhor não está dizendo para a gente ir, o Senhor está trocando o pastor, nós vamos ficar. E meu marido entendeu aquilo e falou, é verdade, ficamos. Mito, irmãos, eu não tinha recebido ainda os dons, eu sou crente desde criança, era batizado com o Espírito Santo, mas o Senhor me deu esse ministério da pregação. Nós ficamos, e aquele que pastor que ficou, coitado, ficou lá com metade da igreja, foi todo mundo embora. No primeiro mês, ele falou, irmão, nós vamos fazer um culto de vigília. E eu aprendi desde criança que para receber dom, tinha que ser no culto de vigília. Porque eu era tão pecadora, que eu tinha que orar uma noite inteira para receber dom, senão eu não ia receber. E minhas crianças pequeninas, aí me acendeu um negócio dentro de mim, falei, eu vou nesse culto de vigília. E eu fui para a igreja, só que, irmãos, eu era muito jovem, eu estava começando aí naquele tempo, o costume da igreja era muito rígido. Só que eu ia do jeito que eu queria, e eu tocava, naquele tempo eu tocava pistão, tocava na banda, cantava no coral, mas eu ia do jeito que eu queria. E um dia, quando eu estou saindo da igreja, uma irmãzinha lá na porta, eu não sabia que tinha ciclo de oração na igreja, porque ciclo de oração para mim era culto de velha, era para ocupar as irmãs mais idosas. Então eu não ia, eu era jovem. Então quando eu saí, a irmãzinha chegou em mim e falou assim, irmã, te prepara que Jesus vai te dar um dom. Naquela hora eu olhei para mim, falei, para mim Jesus vai dar dom? Se Jesus vai dar dom, vai dar para a irmã Laíde. A irmã Laíde era uma irmã bem daquelas crentes bem antigas. Se Deus vai dar dom, vai dar para ela, não vai dar para mim. Porque olha a minha situação. Mas quando eu saí, me bateu uma luz aqui. Falei, bom, se Jesus falou que vai dar, eu não pedi. Se ele falou que vai dar, então agora ele vai dar. E voltei para casa feliz. Porque Deus prometeu me dar um dom. Porque ele quis. O pastor marcou a vigília. Aí na primeira oração, eu estou lá de joelho orando, na primeira oração, hoje é abandono de capaz, mas naquele tempo não era. Fiz minhas crianças dormir, 11 horas da noite, eles dormindo, eu sabia que eles dormiam a noite inteira. Fui embora para a vigília com meu marido, deixei as crianças dormindo sozinhas. Na primeira oração, o teto da igreja sumiu, apareceu uma bola de fogo lá no céu, e a bola veio descendo, caiu em cima da minha cabeça. Quando aquela bola caiu em cima da minha cabeça, Jesus me deu um cântico espiritual. Quando ele me deu um cântico espiritual, a alegria tão grande, o poder tão grande, a minha cunhada estava quase dormindo do meu lado. Eu falei, Jesus, que coisa boa, dá para ela também. Jesus falou, pega na mão dela. Eu peguei na mão dela, ela recebeu. Eu falei, essa bênção pega. Eu levantei e saí passando para a igreja inteira. Jesus batizou meia igreja com o Espírito Santo. Ande como fai de canta la maia. E naquele dia o Senhor Jesus me honrou, porque eu entendi que ovelha é ovelha, pastor é pastor, e o dono de aprisco é o Senhor. Deus tinha um propósito com Neemias, portanto nem Sambalate e nem ninguém poderia se levantar contra Neemias, porque ele buscou ao Senhor. Busque ao Senhor. Procure conhecer o projeto de Deus para a sua vida. Eu vou parar já, deixa eu contar só mais um. Eu não trabalhava fora.
Já na época eu já estava com 7 crianças. O meu marido era motorista de ônibus. E eu comecei a orar e pedir para o Senhor. O salário que ele ganhava, ele ficou com um problema no pé, porque ele pegava aqueles ônibus da embreagem dura, e o pé dele inflamava, ele engessava, ficava na caixa, quando voltava era mandado embora. E a gente sofria. E eu comecei a orar, falo, Senhor, eu quero ser adjutora do meu marido. Eu quero estar ao lado do meu marido, quero ser adjutora, de verdade, na real concepção da palavra. Mas eu falava, Deus, eu não posso fazer faxina na casa das pessoas. É um serviço honrado? É. Mas Jesus, eu já cuido de 7 crianças. Eu já cuido de uma casa inteira sozinha. E eu trabalho na tua obra, eu não dou conta. Eu quero que o Senhor me dê um emprego, com um salário digno, para eu estar ao lado, para ser a adjutora do meu marido. E comecei a orar. E o Senhor falou, não é tempo, faz a minha obra. Irmãos, vocês não conhecem Carapicuíba, mas eu saía de Carapicuíba, eu ia a pé para Osasco, fazer a obra de Deus, porque eu não tinha dinheiro para pagar passagem. Eu voltava a pé, eu andava para todo lado a pé, era 2, 3 horas a pé, fazer a obra do Senhor. Uma vez, irmãos, eu estava com tanta fome, no trabalho que era o dia todo, que eu dobrei o joelho, falei, Deus, eu vou desmaiar de joelho, porque senão vão dizer que a dirigente do ciclo de oração ficou endemoniada e caiu. E eu dobrei o joelho para desmaiar de joelho. Mas quando eu levantei, só Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Não teve mais para ninguém, porque o Senhor honra aqueles que servem a Ele com alegria. Passou muito tempo, 8 anos eu fiquei na frente daquele trabalho. Deus usou um vaso e falou, seu tempo findou, mas por causa da tua fidelidade eu vou te abençoar. Eu guardei a palavra. Uma amiga minha, sem me comunicar, fez uma inscrição, abriu o primeiro concurso do Ministério Público da União. A minha amiga foi lá e se inscreveu. E o Senhor falou, escreve a Maria. E ela me inscreveu também. Chegou na minha casa com a inscrição. Ó, presente para você. Eu me inscrevi, Jesus mandou te escrever. Olhei e falei, isso é meio do governo ganhar dinheiro, rapaz. Mas tudo bem, vou ter que pagar não. Então tá bom. Chegou o telegrama dela, não chegou o meu. Eu morava em prédio, o povo comeu meu telegrama por lá, não chegou o meu. Ela falou, Maria, é domingo a prova. Tinha prova em 2 lugares, na Lapa e em Santana, lugares totalmente opostos. Ela falou, eu falei, para onde você vai? Ela falou, vou para Santana. Eu falei, vou com você. O nome dela é Regina, o meu é Maria. Eu falei, vou com você. Se meu nome tiver na lista lá, eu faço a prova. Se não tiver, eu volto para casa. Sem e-mail do governo, ganhar dinheiro mesmo. E fui com ela, cheguei lá, meu nome na lista. Igreja, ela não me deu o edital. Eu não tinha um programa de matérias. Tinha 3 vagas dentro de São Paulo. A minha amiga passou em 9º lugar, não entrou até hoje. Eu passei em 3º lugar. Faz 28 anos que eu estou dentro do Ministério Público. Aleluia! Glórias a Deus. Eu não sabia ligar um computador. Eu só sabia enfiar a tomada lá, mas eu não sabia fazer nada. A única coisa que eu tinha feito quando eu tinha 21 anos era um curso de datilografia. Cheguei lá, um computador na minha frente, falei para a moça, como é que faz com isso aqui? Ela falou, faz aqui, liga aqui. Quando eu pus o dedo aqui no teclado, eu falei, opa, isso aqui eu sei. Mas eu fiquei maravilhada, irmã, porque na máquina de datilografia eu tenho que empurrar o carrinho, né? Lá não precisava, eu digitava ali, botava sozinho. Gente, eu peguei uma estante daquelas verdes, de processo de cima e embaixo, que estava parado há quase 6 meses, porque o servidor lá ficou indignado e não trabalhava. Me deram aquilo para eu fazer. Eu aprendi no dia a mexer no computador. Graças a Deus eu sempre fui muito boa de língua portuguesa. Irmãos, com 1 mês, eu daquela simplicidade toda, cheguei no meu chefe e falei, o que mais que eu tenho para fazer? Ele falou, mas a senhora já fez aquilo lá? Eu falei, já. Eu não acredito. Cheguei lá, irmãos, eu tinha desbarrancado tudo aquilo. Tinha dado andamento em todos os processos. Porque o Espírito de Deus me deu sabedoria para usar minha inteligência lá. Aleluia! Glórias a Deus! E o Senhor me colocou lá para a glória do Senhor. Então vale a pena, busque o Senhor. Fala para Ele do jeitinho que você quer. E pede para Ele a direção.
Ele vai fazer do jeito que Ele quer, mas no final será melhor do que o jeito que você quis. Amém? Deus te abençoe, muito obrigada.